A figura dos nicolaítas mencionada no Apocalipse tem sido alvo de muitas interpretações ao longo dos séculos. Tradicionalmente, esses grupos são vistos como heréticos, acusados de práticas imorais como comer alimentos sacrificados a ídolos e viver de maneira desviante dos ensinamentos cristãos. No entanto, uma teoria intrigante sugere que o termo Nicolaitas pode não ser um nome próprio, mas sim um hebraísmo, ou seja, um termo originado no hebraico e traduzido para o grego. Essa teoria propõe que o nome Nicolaitas derive do verbo hebraico nokal, que significa nós comeremos, refletindo a ideia de consumir algo que é proibido, como os alimentos oferecidos aos ídolos. Através dessa perspectiva, podemos compreender melhor a crítica presente em Apocalipse, que aborda a distinção entre os que comem o que é impuro e os que têm acesso à verdadeira árvore da vida. Vamos explorar essa análise mais profundamente e descobrir o que essa conexão revela sobre o comportamento cristão primitivo e a mensagem espiritual do Apocalipse. As barbas têm sido mais do que apenas uma característica física ao longo da história. Elas representaram status, cultura e até fé religiosa em muitas sociedades antigas. Entre os antigos israelitas, as barbas eram símbolos profundamente enraizados na identidade cultural e religiosa, como mostram diversas passagens bíblicas. Imagine viver em uma época em que aparar ou raspar a barba não era uma decisão trivial, mas um ato carregado de simbolismo. Homens israelitas usavam suas barbas não apenas por moda, mas como um reflexo de sua conexão com as tradições e mandamentos. O corte da barba podia ser visto como um sinal de humilhação ou tristeza profunda. Quando cortesãos de Davi tiveram metade de suas barbas cortadas por um rei inimigo, isso foi considerado tão vergonhoso que eles preferiram se esconder até que o cabelo crescesse novamente, em vez de se apresentar publicamente. A importância da barba era tal que os textos bíblicos especificavam como os homens deveriam mantê-la. A prática de raspar ou aparar os pelos faciais de certa maneira era até proibida, indicando como esse detalhe da aparência estava ligado a crenças e costumes. Os sacerdotes também tinham regras específicas sobre isso, destacando a barba como um elemento distintivo e reverente. Visualmente, temos apenas algumas pistas sobre como os antigos israelitas podem ter se parecido, principalmente a partir de representações de prisioneiros israelitas em frisos assírios, que mostram barbas curtas e bem cuidadas, em contraste com as longas e decoradas barbas dos seus conquistadores. E mesmo que os israelitas não tenham deixado muitas imagens, a arte egípcia que representa semitas com características distintivas, cabelos e barbas diferentes dos egípcios. Até mesmo em textos religiosos e apócrifos, como a descrição física do apóstolo Paulo, a barba aparece como um elemento que talvez nem precisasse ser explicitamente mencionado, pois era uma parte tão essencial da aparência masculina. Esse trecho destaca um argumento interessante sobre a origem e significado do termo Nicolaitas mencionado no Apocalipse. A teoria sugere que Nicolaitas pode ser um hebraísmo grego, associado à palavra hebraica, nokal, que significa nós comeremos. Essa ideia propõe que o grupo ou ensinamento dos nicolaítas estaria enraizado na atitude de comer alimentos oferecidos a ídolos, o que era um tema sensível no contexto do Novo Testamento. Explicando a conexão hebraica. O argumento sugere que, quando a palavra hebraica, nokal, usada em Isaías 4 verso 1 e traduzida como nós comeremos,
é transcrita para o grego, poderia ser o fundamento linguístico para a designação nicolaítas. A referência ao verbo nós comeremos reforça a prática problemática que o livro de Apocalipse associa a esse grupo, o consumo de alimentos sacrificados aos ídolos e a prática de imoralidade, conforme discutido nas cartas às igrejas. Relação com hebraísmos e jogos de palavras. Além disso, o texto chama a atenção para como o Apocalipse faz uso de hebraísmos e jogos de palavras. A frase "aquele que tem ouvidos, ouça" é um hebraísmo comum, enfatizando não apenas a audição, mas a obediência. Jesus usou essa expressão repetidamente nos evangelhos, e aqui ela destaca a importância de se ouvir e obedecer à mensagem divina. O jogo de palavras surge ao conectar tonikoti, o que vence, ao termo nikolates, nicolaíta. O verbo grego, nikão, que significa vencer, conquistar, se associa ao chamado para que os fiéis resistam às tentações e práticas heréticas. Como uma ironia divina, enquanto o lema dos nicolaítas poderia ser "nós comeremos as coisas proibidas", a promessa de Deus aos vitoriosos é que eles comerão da árvore da vida, que simboliza a vida eterna e bênção divina. Contexto espiritual e a promessa da árvore da vida. O texto conclui com um aviso e um encorajamento. Aqueles que resistirem às práticas erradas, como as dos nicolaítas, receberão a recompensa de comer da árvore da vida, plantada no paraíso de Deus. Essa promessa de vida eterna ecoa a sabedoria judaica, que compara os justos às árvores da vida, fortalecendo a ideia de que Deus guarda e recompensa aqueles que são fiéis. Esse aviso para as igrejas na Ásia Menor não era uma mera observação histórica ou cultural, mas um chamado para uma devoção pura e comprometida, reforçando a necessidade de ouvir, obedecer e permanecer fiel a Deus. Em conclusão, a teoria de que os nicolaítas não eram apenas um grupo herético, mas um termo com uma origem mais profunda e simbólica, abre novas perspectivas para entendermos os desafios enfrentados pelas primeiras igrejas cristãs. Ao analisar esse conceito e seu possível vínculo com a prática de comer alimentos sacrificados aos ídolos, podemos perceber um alerta espiritual muito mais abrangente. Esse entendimento nos convida a refletir sobre como as escolhas e os compromissos espirituais moldam a nossa vida diária. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. E, claro, se você tem alguma opinião ou dúvida sobre o tema, compartilhe nos comentários. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos.